Não fui convidado para o casamento da minha filha, um casamento que eu mesmo financiei. Agora que o casamento acabou, adivinha quem ela está procurando? Eu jamais imaginei passar por algo assim, mas aqui estou. Caim, minha filha de 28 anos, escolheu não me convidar para o próprio casamento. Deixe isso assentar um pouco. Fui excluído de um evento que eu estava literalmente pagando. Ainda estou tentando entender, mas talvez escrever aqui me ajude a organizar os pensamentos, ou, ao menos, a desabafar. Antes de mais nada, é importante dizer que Caim sempre foi complicada. Desde a infância, nossa relação teve altos e baixos. Mas que pai e filho não tem? Mesmo assim, nunca achei que as coisas chegariam a esse ponto. Tivemos desentendimentos no passado, sim, mas nada que me preparasse para isso. Tentarei explicar da forma mais clara possível. Caim está com Arthur há alguns anos. Eles não têm muito dinheiro, então, quando começaram a planejar o casamento, me ofereci para bancar tudo. Parecia um bom gesto, e eu queria ajudá-los a começar essa nova fase com o pé direito. Sei que casamentos são caros, e como eles estavam apertados, pensei, por que não? Era minha maneira de mostrar apoio. Fiz com carinho, esperando que ela visse isso como algo positivo. Afinal, o casamento de uma filha é um marco importante na vida de qualquer pai. Não esperava reconhecimento público, mas um agradecimento cairia bem. Pouco tempo depois, as coisas começaram a desandar. Lembro de uma conversa em que eu só queria ajudar. Oi, Caim. Pensei na disposição das mesas. Quer que eu veja sobre alugar mais cadeiras ou isso já está resolvido? Ela respondeu sem tirar os olhos do celular, acho que tá tudo certo, pai. Levantei a sobrancelha. Tem certeza? Não me incomodo em ajudar. Posso cobrir alguns extras, se precisar. Ela retrucou, finalmente me olhando, já resolvemos, tá bom. Fiquei surpreso. Só estou tentando garantir que não falte nada. É só isso. Ela bufou e revirou os olhos. A gente não precisa que você fique microgerenciando tudo, tá? Já tá sob controle. Essas pequenas interações começaram a se acumular. Eu não pedia muito. Só queria ajudar. E não entendia por que ela estava sendo tão ríspida, se minha intenção era apenas contribuir. Com o tempo, o planejamento parecia correr bem. Caim dava conta de tudo. Resolvi não me meter demais. Confiei nela para cuidar de tudo. Mas um dia pensei em incluir meu irmão Louie na lista de convidados. Ele e Caim sempre foram próximos, então achei que não haveria problema. Uma pessoa a mais, certo? Nada demais. Liguei para o coordenador do evento para ver se poderiam incluí-lo, e aí algo estranho aconteceu. Ao perguntar, percebi que o planejador hesitou. Disse que a lista já estava completa. Completa? Num casamento? Não é um show lotado, sempre dá para acomodar mais alguém, não? Insisti um pouco, achando que havia mal entendido. Depois de alguma insistência, o coordenador me enviou a lista de convidados. Quando abri, meu coração parou por um instante, eu não estava nela. E Liliana, minha esposa, também não. Na hora, fiquei em choque. Pensei que fosse um erro. Como minha própria filha me deixaria de fora do casamento dela? Ainda mais sendo eu quem estava pagando? Não fazia o menor sentido. Entrei em contato com o coordenador, tentando manter a calma. Perguntei diretamente, por que não estamos na lista? Mais uma vez, hesitação. E então ele revelou, Caim havia pedido explicitamente que nem eu nem Liliana fossemos convidados. E, pior, ela solicitou segurança adicional para nos impedir de entrar, caso tentássemos aparecer. Fiquei paralisado. Não conseguia acreditar no que ouvia. Minha filha planejou o casamento pelas minhas costas, e contratou segurança para me manter fora. Fiquei indignado. Pedi provas, ainda acreditando em algum mal-entendido. Mas não havia engano. Ele me encaminhou os e-mails. Estava tudo registrado. Caim vinha planejando isso há semanas. E era claro, eu não era bem-vindo. Fiquei perdido. Me senti traído. Sempre pensei estar fazendo melhor por ela. Ela me excluiu do próprio casamento, de propósito. Não consigo explicar o quanto isso me machucou. O pior não foi só estar fora da lista, foi saber que isso foi arquitetado. Não foi um descuido. Foi intencional. E por quê? Tivemos discussões ao longo dos anos, é verdade. Nem sempre concordei com suas escolhas. Mas isso é parte de ser pai. A gente tenta orientar, mesmo quando os filhos não querem ouvir. Fiquei relembrando todas as vezes em que estive ao lado dela. Quando teve dificuldades na escola. Quando se envolveu com mais companhias. Quando enfrentou problemas e precisava de alguém. Eu sempre estive lá. Sempre tentei ser um porto seguro. E agora ela me exclui de um dos momentos mais importantes da vida dela.
E eu nem sei o motivo. Não quero bancar a vítima, mas foi como levar um tapa na cara. Um tapa frio, bem pensado. Já vi Caim se irritar por coisas bobas, mas depois ela acabava voltando atrás. Dessa vez parecia diferente. Parecia definitivo. Depois que desliguei o telefone com o coordenador, fiquei ali, parado, olhando para aquele e-mail. Acho que já li aquilo umas 100 vezes, tentando encontrar algo que explicasse tudo, mas não encontrei nada. Quanto mais eu pensava, mais irritado ficava. Ao mesmo tempo, havia uma tristeza profunda misturada à raiva. É difícil explicar, mas há uma dor que toma conta de você quando percebe que seu próprio filho não quer mais você por perto. Fiquei me perguntando o que fiz para merecer isso. O que a levou a esse ponto? Sim, tivemos desentendimentos ao longo dos anos, mas jamais pensei que ela chegaria ao ponto de me excluir do casamento dela e ainda garantir que eu nem pudesse entrar, mesmo que tentasse. Parecia que ela estava me punindo. Mas por quê? Eu queria poder dizer que essa história termina bem, mas não termina. Eu estava chocado, confuso, com o coração partido. Não sabia qual seria meu próximo passo, só tinha certeza de uma coisa: isso não era só sobre o casamento. Era muito mais profundo e eu não fazia ideia de como consertar. Depois de ver a lista de convidados e perceber que meu nome não estava ali, senti uma fúria que não cabia em mim. Eu não podia simplesmente ignorar. Como fingir que estava tudo normal depois de descobrir que minha própria filha decidiu me deixar de fora do momento mais importante da vida dela? Eu precisava entender o que estava acontecendo. Tentei ligar para Caim. Nenhuma resposta. Tentei de novo. Correio de voz direto. E assim foi o dia inteiro. Eu entendi que ela estava ocupada com os preparativos, mas eu precisava de uma explicação. Não sabia se estava mais magoado ou com raiva, mas precisava ouvir algo dela. Deixei uma mensagem de voz pedindo para ela me retornar. Nada. Só silêncio. E o silêncio estava me enlouquecendo. Depois de uns 2 dias sem nenhuma resposta, cheguei ao meu limite. Se ela não vinha até mim, eu iria até ela. Peguei o carro e fui até o apartamento dela. Não era longe. Para ser sincero, eu nem sabia exatamente o que ia dizer. Só sabia que precisava falar com ela cara a cara. Achei que talvez ela pudesse explicar, que conversaríamos como adultos. Ou talvez eu estivesse me iludindo, esperando que houvesse alguma razão sensata para tudo aquilo. Cheguei lá tomado por adrenalina. 1000 pensamentos passando pela cabeça, mas nenhum claro. Bati na porta e, depois do que pareceu uma eternidade, Caim apareceu. Ela me olhou como se já esperasse aquele momento. Isso só me irritou mais, mas tentei manter a calma. Não havia motivo para começar uma briga logo de cara. Ficamos ali por uns segundos em silêncio, até que ela perguntou, com frieza: "O que você quer, pai?" Como se eu fosse um estranho. Respondi na hora: "Quero saber por que meu nome não está na lista de convidados. Por que você me bloqueou do seu casamento?" Ela suspirou, revirou os olhos e disse: "Eu sabia que você ia acabar descobrindo." Isso me deixou ainda mais irritado. Tentei perguntar de novo, com a voz firme, mas já sentindo ela tremendo: "Por quê, Caim? Por que você faria isso?" Ela respondeu: "Eu só poupei você do constrangimento de ter que aparecer." Disse isso com um tom indiferente, como se não fosse nada demais. Eu estava ali, prestes a explodir, e ela agia como se fosse uma tarde qualquer. "Te mando as fotos depois, se der tempo", completou, com um encolher de ombros. Foi aí que perdi o controle. Não aguentei mais. "O que diabos há de errado com você?" Gritei, tremendo de raiva e decepção. Depois de tudo que fiz por ela, era assim que me tratava? Eu não entendia. Como uma filha pode impedir o pai de estar presente no seu casamento e agir como se fosse normal? Mas não parou por aí. Ela começou a listar tudo que, segundo ela, justificava minha exclusão. Disse que eu nunca estive ao lado dela, que sempre fui contra e que tratava Liliana, minha esposa e madrasta dela, de forma injusta. Trouxe à tona coisas do passado que eu acreditava superadas. Lembrou momentos em que queria que eu a defendesse e não o fiz, como em brigas com o primo ou nas dificuldades da escola. É verdade, nem sempre consegui defendê-la. Havia vezes em que ela estava errada, e eu não podia fingir que não estava. Tentei explicar isso ali, mas ela não quis ouvir. Estava convicta de que eu sempre a tratei como alguém em segundo plano, que a abandonei. Para ela, o casamento era uma forma de me ferir de volta. Ela chegou a mencionar coisas da adolescência, como quando teve problemas com medicamentos. Sim, foram tempos difíceis, mas eu estive ao lado dela. Apoiei como pude, mesmo quando era difícil. Tentei dar suporte, conselhos, e segui firme quando tudo parecia desmoronar. Mas nada disso parecia importar. Para ela, eu havia falhado em tudo que realmente contava.
Enquanto ouvia tudo aquilo, percebi o quanto ela guardava mágoa. Não era só sobre o casamento. Era uma avalanche de frustrações antigas que ela jogava em mim agora. Em certo momento, comecei a chorar. Não tinha planejado isso, simplesmente aconteceu. Praticamente implorei. O que eu fiz de tão terrível, Caim? Por que você está me tratando assim? Esperei, no fundo, que ela amolecesse. Que mostrasse alguma empatia. Mas ela permaneceu fria. Você nunca esteve do meu lado. Sempre se importou mais com a sua nova vida com a Liliana. Nunca se importou comigo. Aquilo foi como um soco no estômago. Tentei explicar que ela sempre foi minha prioridade, que a amava mais do que tudo. Mas ela estava convencida de que eu havia trocado ela por outra vida, por outra família. Fiquei ali, parado, sem saber o que dizer. Tentando entender como chegamos até aquele ponto. Ela não queria que eu fosse ao seu casamento. Talvez ela não me quisesse mais na vida dela. E parecia que nada do que eu dissesse poderia mudar isso. Era como se falássemos línguas diferentes. Cada vez que eu tentava me explicar, ela vinha com mais uma mágoa. Como se ela tivesse registrado todas as vezes que a decepcionei ao longo dos anos. Ela finalmente admitiu que eu só havia trazido negatividade para a vida dela. E então disse que eu devia ir embora. Não era bem-vindo no casamento nem na vida dela. Se eu não pudesse aceitar isso, azar o meu. Saí de lá derrotado. Eu não sabia mais o que fazer. Minha própria filha não me queria em seu casamento. E não importava o quanto eu tentasse entender o porquê, tudo se resumia à amargura que ela vinha guardando há anos. Eu me sentia perdido, desolado e mais confuso do que nunca. Depois de sair da casa de Caim naquele dia, eu estava arrasado. Não sabia o que fazer ou para onde ir a partir dali. Todo o confronto pareceu inútil, e tudo o que ela disse continuava ecoando em minha mente. Tentei me manter firme, mas fiquei completamente abalado com a intensidade da raiva que ela sentia por mim. Eu sabia que não éramos próximos, mas descobrir que ela pensava tão pouco de mim doeu. Alguns dias se passaram, e eu ainda não tinha notícias dela. Tentei dar-lhe algum espaço, esperando que ela reconsiderasse ou, ao menos, se acalmasse o suficiente para conversarmos racionalmente. Mas, no fundo, eu sabia que isso não aconteceria. O casamento estava se aproximando rapidamente, e eu não sabia se devia simplesmente ignorar tudo e fingir que estava tudo bem. Mas eu não conseguia fazer isso. Eu estava em casa com minha esposa, Liliana, explicando tudo o que havia acontecido. Liliana sempre foi paciente com Caim, muito mais do que eu, mas até ela estava farta naquele momento. Ela me disse que era hora de parar de deixar Caim pisar em mim. E ela estava certa. Passei tanto tempo tentando agradar Caim, manter nosso relacionamento em paz, mas nunca parecia ser o suficiente. Não importava o que eu tentasse, nunca era o bastante. Foi então que tomei uma decisão que mudaria minha vida. Eu não podia continuar pagando por um casamento para o qual não fui convidado. Pense nisso, eu estava pagando por aquela grande celebração, incluindo o local e a comida. E nem me permitiram comparecer. Parecia absurdo. E quando refleti sobre isso, percebi que Caim não se importava. Ela não se importava com minha dor. Não se importava com o quanto eu havia gastado. Não se importava com nada além dela mesma. Então, peguei o telefone e entrei em contato com o local. Pedi para cancelarem tudo. Eu sabia que não receberia meus depósitos de volta, mas, naquele momento, não me importei. Não era mais sobre dinheiro. Eu não suportava a ideia de ela seguir com esse casamento enquanto me tratava como se eu não existisse. Eu precisava impor um limite, mesmo que doesse. A gerência do local ficou surpresa com minha insistência. Imagino que não seja todo dia que alguém cancela um casamento tão perto da data. Mas eu não hesitei. Pedi que informassem os fornecedores, os decoradores, todos. Caim havia pago o organizador do casamento. Sei que alguns vão me chamar de mesquinho, que eu deveria ter deixado ela se casar e lidar com as consequências depois. Mas aqui está a verdade, não era só sobre o casamento. Era sobre respeito. Eu era o pai dela, mas ela me tratava como se eu não importasse. Eu não ia mais permitir isso. Não seria mais o capacho dela. Depois da ligação, sentei com Liliana e conversamos sobre tudo. Ela apoiou totalmente minha decisão. Disse algo que nunca vou esquecer. Se ela não te respeita o suficiente para te convidar para o casamento, ela não merece o seu dinheiro. E ela estava certa. Durante anos, sacrifiquei tudo por Caim. Sempre tentando ser uma pessoa melhor, sempre cedendo. Mas já era o suficiente. No dia seguinte, as coisas começaram realmente a desmoronar. O organizador do casamento me ligou desesperado, dizendo que não conseguia entrar no local para começar os preparativos. Aparentemente, a equipe já havia começado a desmontar tudo. Quando Caim descobriu, só posso imaginar a reação dela.
Eu não estava lá para ver, mas um amigo descreveu como um completo caos. Os convidados estavam perplexos. Os fornecedores chegaram e não tinham onde se instalar. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Caim tentou entrar em contato comigo, mas eu não atendi. Eu não estava disposto a ouvir mais uma discussão estridente. O local já havia começado a encerrar suas operações, e os fornecedores de buffet e decoração não puderam entrar. Aparentemente, quando chegaram naquela manhã, a segurança mostrou a eles o e-mail de cancelamento que eu havia enviado, e foi aí que tudo desmoronou. Ele ligou para ver se havia alguma maneira de salvar a situação, mas eu já estava cansado de ser educado. Eu me abri com ele. Não vou pagar por mais nada. Esse casamento pode ir para o inferno. Para mim, isso não existe mais. Ele gaguejou, tentando argumentar comigo, mas me recusei a ceder. Eu já havia tomado minha decisão e não me deixaria pressionar só porque todo mundo estava perdendo a cabeça. Ele continuou falando sobre como os fornecedores precisavam ser pagos, que ainda dava tempo de resolver tudo se eu simplesmente quitasse o restante das contas. Eu o interrompi. Isso não é mais problema meu. Você vai ter que falar com a Caim sobre isso. E desliguei. Parte de mim sentiu pena dele, ele só estava tentando fazer o trabalho dele. Mas essa bagunça não era mais minha para resolver. Caim deixou claro que não me queria envolvido, então estou apenas dando a ela o que pediu. Eu não seria mais o único a consertar tudo. O que aconteceu depois? Só fui descobrir mais tarde. Supostamente, quando Caim chegou ao local e viu que tudo havia sido cancelado, ela perdeu completamente a cabeça. Um colapso total. Pelo que ouvi, ela esperava encontrar tudo arrumado, pronto para começar, mas deu de cara com o espaço vazio. Sem mesas, decorações, buffet, nada. Apenas um portão fechado e um segurança perplexo dizendo que ela não podia entrar. Ela tentou me ligar novamente, mas eu já tinha bloqueado o número dela. Não ia aguentar outra discussão aos gritos. Imagino que ela achava que eu estava blefando ou que recuaria no último minuto. Quando percebeu que eu estava falando sério, tudo piorou. Ela gritou com os seguranças, exigindo que a deixassem entrar, até ameaçou processar o local, o que, sejamos honestos, não levaria a lugar algum. Ela ainda tentou forçar a entrada, o que levou os seguranças a chamarem a polícia. Se Arthur, o noivo, não tivesse chegado bem na hora, tenho certeza de que ela teria sido presa por invasão. Ele conseguiu acalmá-la antes que tudo saísse completamente do controle. Mas, a essa altura, o mal já estava feito. O dia dos sonhos dela havia sido oficialmente destruído. Enquanto tudo isso acontecia, eu estava em casa, esperando a inevitável batida na porta. Sabia que Caim não deixaria passar, e, como previsto, ela apareceu mais tarde naquela noite. Bateu na cerca, gritando para eu sair, mas fiquei dentro. Já tínhamos dito tudo o que havia para ser dito. Ouvi ela gritando que eu tinha arruinado tudo, que eu era egoísta. Parte de mim queria sair e conversar, explicar por que fiz o que fiz. Mas outra parte sabia que não adiantaria. Caim já havia decidido quem eu era para ela, e nenhuma palavra minha mudaria isso. Então deixei que ela gritasse até cansar e ir embora. Depois que ela se foi, sentei com Liliana para conversar. Ela, como sempre, me apoiou. Disse que eu tinha feito a coisa certa e que era hora de me defender. Mesmo assim, eu me sentia em conflito. Por um lado, sabia que precisava traçar um limite. O comportamento de Caim vinha fora de controle há anos. Aquilo foi a gota d'água. Mas, por outro, era o casamento da minha filha. E eu me sentia culpado por tê-lo arruinado. Nos dias seguintes, a história se espalhou pela família. Eu ainda não tinha contado nada, mas Caim fez questão de espalhar a versão dela para quem quisesse ouvir. Logo comecei a receber ligações de familiares me perguntando por que eu fiz aquilo, por que não deixei ela ter o seu dia. Meus pais ficaram profundamente decepcionados. Embora discordassem do jeito como Caim me tratava, achavam que eu deveria ter deixado o casamento acontecer e lidado com as consequências depois. Tentei explicar que não se tratava apenas do casamento. Era o ápice de anos de desrespeito e mágoa. Eu não podia continuar sendo o único a consertar tudo, especialmente porque ela deixou claro que eu não era bem-vindo. Disse a eles que não entendiam. Para eles, era só mais um desentendimento entre pai e filha. Para mim, era um ponto sem volta. Não era só uma briga, era um momento decisivo. E eu não sabia como seguir em frente. O restante da semana foi tranquilo. Caim não entrou mais em contato, e eu também não. Tentei me dar um tempo para refletir, mas a culpa continuava me corroendo. Fiquei me perguntando, fui duro demais? Deveria ter simplesmente deixado o casamento acontecer? Conversei de novo com Liliana, e ela me lembrou de todas as vezes que Caim passou por cima de mim e como eu cedia só para manter a paz. E ela tinha razão. Passei anos me esforçando ao máximo para agradar Caim.
E no final, ela me excluiu do momento mais importante da vida dela. Chega uma hora em que você não aguenta mais. Lembro do olhar dela naquele último confronto, frio, indiferente. Eu sabia que não adiantava mais discutir. Aquilo não foi apenas uma briga. Foi o acúmulo de anos de raiva e desprezo. E ela não ia ceder. Então, foi assim que tudo terminou. Não foi bonito, nem fácil. Mas, no fim, eu precisei me manter firme. Por mais que me sentisse péssimo, percebi que não podia continuar permitindo que me atropelassem. As consequências foram confusas, mas necessárias. Alguns meses depois, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era Arthur, o marido de Caim. Imediatamente, fiquei tenso, achando que algo havia acontecido com ela. Ele me tranquilizou, dizendo que ela estava bem, mas que gostaria de me ver pessoalmente. Fiquei assustado. Perguntei por quê, mas ele apenas respondeu que me explicaria quando nos encontrássemos. Disse que estava na cidade, se eu tivesse tempo, gostaria de jantar comigo. Eu aceitei, no fundo, esperando que fosse um passo em direção a uma reconciliação. Talvez Caim quisesse me ver, mas estivesse envergonhada demais para aparecer. Então, Arthur serviu como intermediário. Fui ao encontro com muito otimismo, afinal, sou o pai dela. Para minha decepção, Arthur estava sozinho. Quando perguntei sobre Caim, ele respondeu que não sabia onde ela estava. Fiquei desolado e perguntei se ela estava bem. Foi então que ele me contou que estavam separados. Arthur revelou que Caim era abusiva no casamento e sofria de sérios problemas com raiva. Ela jogava e quebrava objetos pela casa, mesmo durante discussões leves. Ele aguentou o quanto pôde, mas quando se tornou insuportável, decidiu se afastar. Contou que Caim tem um transtorno psicológico e vive culpando os outros por tudo de ruim que acontece com ela. Eles brigavam constantemente, especialmente depois que se mudaram para outra cidade por conta de uma oportunidade de carreira para ele. Essa mudança, no entanto, não trouxe prejuízos para Caim, ela conseguiu um emprego com um bom salário na mesma cidade. Mesmo assim, ela ficou infeliz por ter deixado sua terra natal. Mas esse era apenas um dos muitos motivos. Caim frequentemente explodia com Arthur, chegando até a agredi-lo. Ele também quis me ver pessoalmente para se desculpar. Disse que presenciou a violência de Caim contra mim, Liliana e até meus pais, mas não fez nada porque ela o havia afastado de todos nós. Admitiu que causou sofrimento a si mesmo por ignorar os sinais. Respondi que a culpa não era dele, e sim de Caim, e talvez minha também, por não ter sabido criá-la melhor. Pedi desculpas por tudo que ele passou ao lado dela. Ele lhe desejou o melhor, mas me pediu que eu tentasse ajudá-la. Disse que ela não tinha mais amigos, perdeu todos por causa do seu temperamento. Pediu que eu a incentivasse a buscar terapia. Eu respondi que queria, mas ela não me deixava nem chegar perto. Ele entendeu, e eu também entendi o lado dele. Ambos queríamos ajudar Caim, se ela deixasse. Depois disso, resolvi visitá-la. Era exatamente o que eu temia, ela lançou um ataque contra mim e contra Liliana, mesmo eu tendo ido sozinho, justamente para protegê-la da fúria de Caim. Pedi desculpas, na esperança de acalmá-la. Naquele momento, não me importava com o que era certo ou errado. Ela estava mal, e eu só queria ajudar. Disse que ela podia me xingar o quanto quisesse, mas que antes precisava procurar um terapeuta. Ela se recusou a ouvir e começou a desenterrar mágoas do passado. Gritou que odiava Liliana tanto que queria matá-la. Disse que teve vergonha de apresentá-la como madrasta e que, por isso, não nos queria no casamento. Ela também tinha vergonha do meu casamento com Liliana. Não quis me ouvir e me expulsou. Jogou sobre mim a culpa por todos os seus problemas. Levantei-me e disse, eu tentei, mas não vou tentar de novo. A paciência tem limites, e eu já ultrapassei o meu. Tenha um bom dia, Caim. Saí devagar, deliberadamente, sem bater a porta, sem levantar a voz. Fui embora porque não havia mais nada a ser dito. Ela expressou tudo o que sentia. Eu também. Já se passaram 2 anos desde aquele dia. Nesse tempo, percebi aspectos de mim mesmo que eu nem sabia que estavam quebrados. Parei de me explicar, de me justificar. E, o mais importante, perdi a esperança. Quando alguém toca no assunto, seja com uma pergunta, um boato ou um comentário casual, eu apenas respondo, prefiro não falar sobre isso. Não devo mais explicações a ninguém. Estou em paz com minha decisão. Durmo melhor. Respiro melhor. Liliana e eu ainda estamos juntos. Há alguns dias, minha mãe ligou. Seu tom era suave, cauteloso, como se não soubesse por onde começar. Gavin, achei que você deveria saber. Caim está em um centro de saúde mental. Não respondi. Apenas escutei. Ela não está bem, disse minha mãe, hesitante. Dizem que ela está com dificuldades emocionais e mentais. Ainda assim, fiquei em silêncio.
Por fim, ela perguntou, você acha que vai vê-la? Fiz uma pausa. Não porque tivesse dúvidas, mas para que ela me ouvisse com clareza na primeira vez. Não. Não mais. Houve silêncio do outro lado da linha. Eu não interrompi. Passei tempo demais tentando preencher buracos que não eram meus. E não digo isso com raiva, digo com aceitação. Tentei. Tentei muitas vezes. Mas tentar se tornou sobreviver, e sobreviver virou submissão. E chega um momento em que você simplesmente não aguenta mais. E o meu momento chegou faz tempo. Curtiu a história? Então segue para mais histórias insanas do Reddit.